um documento super importante que você precisa entender, que vai te ajudar a gerenciar o seu orçamento, saber se você está sofrendo algum golpe e saber entender as suas transações bancárias. Eu estou falando justamente do extrato bancário. Você sabe analisar? Bom, meu nome é Victoria Regina, sou especialista na VR Advogados e hoje eu vou te trazer alguns pontos importantes para você conseguir analisar o seu extrato bancário e saber o que está certo e o que pode estar errado. Então, se você está aí com muitos extratos bancários, com dificuldades financeiras, sem saber o que deve, quais as movimentações que estão acontecendo na sua conta, o período dessas movimentações, está com dúvida, acha que está sendo... está sofrendo algum golpe, está sofrendo ali alguma fraude bancária, procure um especialista. Nós mesmos nos colocamos inteiramente à disposição para fazer toda essa análise gratuita para você. Bom, por fim, quero reforçar. Sempre mantenha conhecimento das suas transações bancárias e o documento extrato bancário vai te dar essa visualização. E eu tenho certeza que com as dicas que a gente trouxe para você, você terá essa capacidade, pelo menos, de saber o que está acontecendo de forma um pouco superficial. Então vamos lá para os componentes de identificação no extrato bancário. O primeiro deles é identificar o banco e o cliente. A gente sempre guarda ali aquele monte de documento, aquele monte de extrato, e uma hora a gente precisa analisar para ver se teve ali alguma irregularidade na movimentação da conta. Então, o primeiro tópico é esse, identificar o banco. Como você vai identificar? Sempre tem o logotipo no topo do extrato bancário. Junto dele ou embaixo dele possui ali o nome do cliente, seu CPF, que vai ser o seu nome, o seu CPF, e junto também o número da conta. Às vezes você tem mais de uma conta num determinado banco ou várias contas em bancos diferentes, então isso já vai te dar um norte para saber de qual conta está sendo relacionada. O segundo componente é o período do extrato. Isso é super importante porque se você quer saber da movimentação que aconteceu na sua conta no mês passado, você precisa saber o que o extrato está compondo ali, né? O tempo em que o extrato foi puxado das transações feitas dentro daquele período, ou seja, dentro do mês passado. E aí você precisa identificar isso dentro do extrato para saber exatamente de onde vem essas informações, de quando foi essa movimentação. O terceiro componente é o saldo anterior. Por que isso é tão relevante? Você precisa saber quanto você tinha no saldo anterior, até para saber se o que foi retirado da sua conta bate com o seu saldo atual, que já é o quarto componente. Sabendo o seu saldo atual e o que foi descontado anteriormente, sabendo também o seu saldo anterior, você vai saber se o que foi descontado e o que está na sua conta é o que de fato deveria estar, e se não houve ali algum valor desviado que não está registrado dentro do extrato, certo? O quinto componente, que diz respeito às transações, o que nos tem a dizer esse ponto? É quando ocorreu a transação, que tipo de transação ocorreu, se dinheiro saiu da sua conta ou se o dinheiro entrou na sua conta, e ele vai estar sempre descrito de forma e de ordem, né, cronológica. Então isso já vai te dar uma ideia de quando saiu o dinheiro, quando entrou o dinheiro, para também você sempre bater ali com o seu saldo atual, o seu saldo anterior. Os dois últimos componentes que eu vou trazer nesse vídeo para vocês diz respeito às tarifas, aos juros gerados na conta que você utiliza, e isso cá entre nós é muito importante. Você precisa monitorar isso para saber o quanto está rendendo de juros ali, como se, por exemplo, né, se você tiver uma conta poupança, isso vai gerar juros. Então, para você saber se é interessante manter relação naquele banco, você precisa monitorar no seu extrato bancário o quanto aquele banco está cobrando para que você consiga movimentar aquela conta. Então, dentro do extrato vai estar todas essas informações que é imprescindível para você manter relação com aquele banco, saber se é interessante você continuar ali. Bom, galera, o que eu trouxe para vocês são 7 componentes importantes que vocês precisam se atentar dentro do extrato bancário quando vocês forem analisar. E agora, no final desse vídeo, eu vou trazer dicas importantes que vão salvar, talvez, a sua organização financeira e até mesmo as suas despesas. Vamos lá, então, para as dicas. Dica número 1. Revise regularmente os seus extratos bancários. Lembra que lá no início do vídeo eu falei sobre a questão das fraudes que acontecem com muita frequência? Revisar o extrato bancário vai te dar um panorama para saber se, de fato, ali na sua conta está acontecendo isso. Está acontecendo essas transações sem a sua autorização. Então, a revisão regular ela vai ser muito importante para isso.
Fora que vai te dar um controle financeiro muito maior. Você vai sempre comparar as suas despesas com aquilo que está ali no extrato e saber se você se está dentro de fato ali do seu orçamento. Te dá um controle melhor, uma visão melhor de tudo. Dica número 2 é familiarizar-se com as abreviações. Eu sei que quando você olha para um extrato, você fica pensando, o que é isso? São tantas abreviações que a gente fica bem confuso para saber se foi uma transação um dia que saiu da sua conta, entrou na sua conta, foi descontado, que tipo de desconto é esse? E hoje você tem uma facilidade enorme através da internet de buscar estas abreviações no site do Banco Central ou qualquer consulta bem simples para saber ali as nomenclaturas. O que corresponde a essas nomenclaturas. No site do Banco Central, por exemplo, você consegue saber ali o que é que está descrito dentro do seu extrato, que está abreviado e você não entende. Então, se familiarizar com essas nomenclaturas, essas abreviações, vai te dar um entendimento melhor do teu extrato bancário. A dica 3 é monitorar as tarifas. Eu sei o quanto isso é importante, porque eu tenho um pai e uma mãe em casa que não sabe olhar um extrato bancário e eu constantemente tô dando ali uma olhada. E, por exemplo, o meu pai teve essa dificuldade recentemente, porque ele viu várias tarifas sendo cobradas ali e ele não sabia que tarifas eram essas. Tarifas da conta, que tarifas que estavam sendo descontadas, era de operações bancárias que ele tinha feito. Então é muito importante você monitorar essas tarifas, porque se tiver ali uma cobrança excessiva de tarifas, você precisa buscar junto à instituição financeira entender essas cobranças e esses descontos. Às vezes as pessoas entendem ou tiram conclusões precipitadas de que consultar um especialista não é tão interessante, principalmente no que diz respeito à análise de um extrato bancário. Mas aqui na VR Advogados, por exemplo, quando nós atendemos os nossos clientes, eles estão numa situação financeira muito complicada, sem saber o que de fato devem, o que está acontecendo ali nas suas contas. Muitos empresários, por exemplo, entregam os extratos para a gente analisar, informações confidenciais, porque literalmente estão perdidos. Então é aí que entra o ponto mais importante de um especialista em consultoria financeira. Nós mudamos o rumo desses clientes, porque nós munimos eles de informações essenciais para eles darem outros passos muito importantes na organização financeira de todo o teu negócio ou da tua vida pessoal enquanto CPF ou CNPJ. E a dica 4 é o que diz respeito a uma afirmação que eu gosto muito: informação é poder, e ela vai te direcionar nas decisões que você precisa tomar. Então, se você estiver muito bem informado, você consegue tomar decisões mais claras. E no que diz respeito ao que nós estamos falando, é sobre a nossa vida financeira. Então, a consultoria financeira é muito importante. Consultar um especialista, porque a gente sabe que nem todos os extratos são muito claros ou são muito simples de serem analisados, mesmo que eu tenha dado aqui várias dicas para vocês. Então é importantíssimo você buscar junto de um especialista e entender talvez um extrato que você está aí nas suas mãos que é muito complexo. Se tiver muito complexo de entender, se você tiver alguma dúvida ali a respeito do extrato bancário, vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link que vai te dar acesso ao nosso site. Ali a gente tem vários artigos, vários conteúdos, além daqui do nosso canal no YouTube. E também vou deixar aqui o nosso Instagram, onde postamos constantemente, diariamente, conteúdos para te munir de informação. Lembre-se do que eu falei: informação é poder e vai te dar a oportunidade de tomar decisões seguras na tua vida financeira. Conta com a VR e banco aqui não.